Olá, seja bem-vindo ao meu canal Facilitando Biologia e Química. Se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Portanto, vamos a isto! Neste vídeo, vamos resolver este exame de Biologia realizado na Universidade Pedagógica, Universidade Licungo, Universidade Pungo, Universidade de Rovuma e na Unisaf. Portanto, vamos logo para o exercício número 1. As células animais diferem das células vegetais, porque estas contêm várias estruturas e organelos característicos. Nas linhas abaixo, marque a estrutura ou organelo comum às células animais e vegetais. Ou seja, nós queremos aquilo que é comum na célula animal e na célula vegetal. Temos logo a alternativa A, membrana plasmática. É verdade, é a estrutura comum que nós encontramos na célula animal e na célula vegetal, que vai desempenhar a função de transporte celular. Temos B, membrana esquelética, que não existe em nenhuma das células. Temos C, centríolo, que está presente na célula animal. E D, parede celular, que está presente na célula vegetal. Logo, não são estruturas em comum. A estrutura em comum é membrana plasmática. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para o número 2. Vamos para o número 2. Vem aqui, dada a afirmação, células que possuem uma organização estrutural simples. Você deve marcar isto aqui. Organização estrutural simples. Estamos a falar de bactérias, logo célula procariótica, mas podemos continuar. Membrana plasmática, em alguns casos com invaginações, mesosomas, organelos desprovidos sim da membrana, de membranas, representam. Nós queremos aquilo que representa mais ou menos esta afirmação aqui, ok? E isto representa as células procarióticas. A alternativa correta é a alternativa B, ok? Uma organização simples, uma organização estrutural simples, com organelos desprovidos de membranas ou de endomembranas. Então, é a alternativa B a correta. Vamos para o próximo exercício, que é, neste caso, o exercício número 3. Na célula, a maior produção de ATP ocorre normalmente nas mitocôndrias, é onde ocorre a produção do ATP, né? Porque sabemos que lisosomas, a digestão intracelular, ribosomas, síntese proteica. Portanto, vamos para o próximo número. Dissemos que a alternativa correta para o número 3 é D. Vamos para o número 4. Organelo celular cujas funções são cumulativamente a interferir na síntese de proteína, no metabolismo de lípidos, na desintoxicação da célula, na segregação e acumulação de substâncias. Então, qual será mais ou menos este organelo que vai desempenhar estas funções que aqui foram apresentadas, ok? Então, vamos lá ver qual será a alternativa A. Nós temos cloroplastos, ok? Cloroplasto, isso nos envolve ou nos faz lembrar a fotossíntese, logo está longe. E temos aqui a alternativa B, que é a correta, o aparelho de Golgi, né? Acumulação de substância, secreção, o aparelho de Golgi ou complexo de Golgi que desempenha essas funções. E aqui de retículo plasmático pode ser rugoso ou liso. O rugoso faz síntese de proteínas, o liso faz a síntese de lípidos. E o núcleo tem a função de armazenar a informação genética. A alternativa correta sim, a alternativa P. E vamos nós para o número 5. Quais foram os cientistas que formularam a teoria celular? Foram esses dois aqui, o Theodor Schwann e Matthias Leiden, que neste caso a alternativa correta, a alternativa A. B, Van Hoek. Hoek descobriu a célula, deu o nome de pequena célula. E Bowen descobriu o núcleo, certo? Então, vamos para o próximo exercício. Vê, se um segmento de DNA for representado, né, for representado por, então, 5 linhas, depois temos aqui citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, 3 linhas. A cadeia complementar será, quando falam de cadeia complementar, querem, neste caso, o processo de replicação, ok? Então, se você tem a primeira coisa, né, tem a primeira coisa aqui, a outra tem 5 linhas aqui, significa de que na cadeia que você vai produzir, você não vai começar com 5, você vai começar com 3, vai inverter. Então, uma coisa que deve ficar clara é que vamos começar com o número 3. Logo, a alternativa D
e a alternativa B estão erradas, porque começaram com 5. Então, citosina, dissemos nós que combina com a guanina, ok? Então, citosina combina com guanina. Então, nós temos aqui a guanina, a primeira coisa. Timina, dissemos que combina com a adenina, ok? Então, temos aqui a adenina que combina com... A segunda coisa que temos aqui é a adenina que combina com a timina. Depois temos o quê? A timina, duas timinas aqui que combinam com a adenina. Então, vamos colocar AA. E depois temos o quê? A adenina, a penúltima coisa, que combina com timina, que já está. E citosina, que combina com guanina. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa correta é a alternativa A. É só saber que citosina combina com guanina, timina combina com adenina, ok? A adenina combina com timina, ou timina combina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. Quando se trata de a replicação, ok? Quando se trata de uma cadeia complementar. O nome já diz uma cadeia complementar. Então, se você começa com 5 linhas, a fita que te deram começa com 5 linhas e termina com 3 linhas, você vai fazer o inverso na cadeia complementar. Então, vamos para o número 7, ok? É a estrutura celular representada no desenho ao lado. Logo, nós conseguimos ver aqui que é o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, certo? Então, essa é a alternativa correta, é a alternativa C. Vamos para o número 8. Se submetermos uma célula, ok? Se submetermos uma molécula proteica à hidrólise, certo? O produto obtido será... Então, aqui você tem que lembrar mais ou menos os produtos das macromoléculas. Se você faz a quebra de uma macromolécula, o que você vai produzir nessa dada macromolécula, ok? Vou dar exemplo de outras para vocês poderem lembrar e memorizar, para que nos próximos exercícios ou exames vocês não tenham dificuldade. Então, vem hidrólise de uma proteína. Uma proteína é uma macromolécula e é formada por moléculas menores. Essas moléculas menores são aminoácidos. Aminoácidos é que se ligam pela ligação peptídica. Ligação peptídica e formam uma proteína, ok? Poderia aparecer aqui lípido. Se fosse lípido, quais seriam mais ou menos os produtos obtidos na hidrólise de um lípido? Seria ácidos graxos ou ácidos gordos e glicerol. Formam-se duas coisas quando você quebra um lípido. Mas se fosse um carboidrato, exemplo, o amido, você irá formar o quê? Você irá formar ali maltose. Você irá formar maltose se fosse um carboidrato como amido. Então vamos para o próximo exercício, neste caso, que é o número 9. O número 9. Vamos para o número 9. Vem aqui. Uma das importantes funções que os lípidos têm nos seres vivos, ok? Os lípidos eles são fonte de energia, só que são a segunda fonte de energia, porque dizemos que a glicose, os carboidratos, são a primeira fonte de energia. Vamos lá ver aqui nas alternativas. A. Atuar como catalisadores biológicos. Não é verdade. O que seria um composto que pode atuar como catalisador biológico seriam as proteínas, porque as enzimas são proteínas, ok? Mas nem todas as proteínas são enzimas. As enzimas são proteínas. Então, vamos lá ver. Atuar como catalisador biológico. Está errado isto aqui, ok? Lípido não atua como catalisador, tem que ser uma enzima. B. Garantir a solubilidade de certos compostos orgânicos. Está errado. D. Garantir a transmissão de genes. Também está muito errado. Tem que ser C. Servir como fonte de reserva energética dos seres vivos. Esta é a função dos lípidos, ok? Essa é a função dos lípidos. Também os lípidos podem ajudar na regulação da temperatura, ok? Para aqueles animais que vivem em regiões polares, urso polar neste caso, animais que vivem em zonas frias, ok? Eles têm uma camada mais desenvolvida de lípidos, porque esses lípidos têm uma função importante chamada de isolamento térmico, ok? Isolamento térmico tem uma função de serem ou servirem de isolamento térmico os lípidos. Vamos para o número 10. Vamos para o número 10, que é a genética. Neste caso, vem aí um indivíduo do grupo sanguíneo B pode receber sangue de
Mas antes de tudo, se você está a acompanhar bem esta aula, este vídeo aula, esta resolução de exame, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho das notificações e compartilha este vídeo aqui para amigos, familiares que fizeram esse exame ou que futuramente vão concorrer para a UP ou uma das outras universidades aí em cima citadas. Então, vem um indivíduo, grupo sanguíneo B, pode receber o sangue de... Ok. B só pode receber o sangue do grupo B, é a primeira coisa. Só pode receber o sangue do grupo B e pode receber o sangue daquele que é o doador universal. Quem é um doador universal? É o grupo O. Então a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Se fosse o grupo A, você ia dizer que o grupo A só recebe o sangue do grupo A e do grupo O, porque O é doador universal. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Então, o próximo exercício é este aqui, que é um exercício número 11. Ok, vem. A ausência de chifres em bovinos é condicionado pelo alelo dominante G, ok, esse G maiúsculo. E a presença de chifres pelo alelo recessivo G minúsculo, ok. No acasalamento de animais monstros, ou seja, sem chifres e heterozigotos. Então já deram tudo aqui. Espera-se que a percentagem de descendentes monstros, ou seja, descendentes sem chifres. Então você tem que fazer mais ou menos esse cruzamento aqui. Aqui e esse cruzamento, visto que são heterozigóticos, ok? Heterozigóticos têm alelos diferentes. Então, você aqui iria ficar mais ou menos com o quê? Iria ficar com uma percentagem de 75%, ok? Iria ficar com uma percentagem de 75% de monstros. De monstros, ok? Você irá ficar com uma percentagem de 75% de monstros. É isso que nós iríamos ter, ok? Você tem que criar aqui uma tabela ou quadro de Punnett. Você vai criar aquela tabela, você vai colocar esses alelos. Você vai colocar o quê? Você vai colocar esse G, você vai colocar esse G pequeno, você vai colocar esse G maiúsculo, depois você vai colocar o G pequeno. Então você vai perceber o quê? Que esses do G, nós vamos ter G grande aqui e G grande aqui também, né? Depois aqui você fica com G grande com esse G minúsculo. E aqui você fica com a mesma coisa, G grande, G minúsculo. E aqui você fica com minúsculos, dois minúsculos. Ou seja, aqueles que têm chifre são aqueles que têm o G minúsculo. É o que o exercício diz. Então, para terem chifres aqui, é só nesta parte, que isso aqui é 25%. Então, temos G maiúsculo aqui, G maiúsculo aqui, G maiúsculo 3 vezes. Ou seja, 25, 25 que é 75%. Isso quer dizer de que nós vamos ter o quê? 25 vezes 3 dá 75%. E nós temos aqui, neste caso, a alternativa correta, a alternativa C. Então, vamos para o próximo exercício, que é o número 12. O número 12. Vem aqui. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação de gâmetas. Mendel, ao iniciar essa lei, admitia, embora sem conhecer a existência das seguintes estruturas e processo celular, respectivamente, ok? Então, ele admitia a existência do quê? A existência de genes, ok? Ele admitia a existência de genes, Mendel, quando ele diz cada caráter, ele admitia a existência de genes e também a existência de meiose, porque na meiose é onde há esta coisa de formação de gâmetas, ok? É onde há a formação de gâmetas, né? A separação de gâmetas é a meiose. A alternativa correta aqui é a alternativa A, no número 12, ok? Aí quem pode correr 0 cromossomas, depois mitose. Mitose não tem nada a ver com gâmetas, meu amigo, não tem nada a ver com gâmetas. Vamos para o número 13. Ok, vem 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone. Ou seja, você tinha o quê? Temos 2 grupos de mudas. Você tem um, ok, que é o original. Você vai produzir o quê? 2 grupos de muda, ok? De muda. E houve um processo de clonagem, tem a ver com a biotecnologia. Isso é muito interessante. Já se produziu um animal
que morreu mais ou menos foi 2002, 2001, se não me engano. Esse animal era uma ovelha Dolly, que foi clonado, foi produzido no laboratório, mas depois morreu. No outro vídeo vou explicar melhor sobre isso. Mas ok, vamos para esse nosso exercício interessante. Vamos lá resolver e acertar. E vamos lá prosseguir, vem? Dois grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes foram colocadas em ambientes diferentes. Ou seja, foram colocados em ambientes diferentes. Essa é a parte mais importante. Depois vem um no claro e o outro no escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, o que significa que os dois grupos apresentam o quê? Ok? Foram colocados em ambientes diferentes. E outra coisa, você não deve esquecer, são esses dois grupos que vêm de um clone. Se são clones, significa que tem informação de quê? Desse aqui, ok? E os dois vão ter o quê? Uma mesma informação genética, porque vem de um aqui em cima, que foi usado, neste caso, como matéria-prima. Não. Nós vamos ver que tem a mesma informação genética. Então, vão ter o quê? Vão apresentar o mesmo genótipo, mas o fenótipo é que será diferente. Por quê? O ambiente, ok? O ambiente é que favorece o aparecimento de um dado fenótipo, certo? Então, essa é a alternativa correta. O fenótipo são características, quando falamos de fenótipo, estamos falando de características visíveis, características externas. E o genótipo é aquilo que é interno. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para o próximo número, neste caso, que é o número 14. Um dos conceitos chaves da genética é o termo homozigótico. Este conceito refere-se ao genótipo, ok? Quando você tem um genótipo, aí você diz que esses aqui são homozigóticos, porque temos alelos iguais, ok? Então, vamos para 15. Durante o processo da meiose, a troca de genes entre cromossomas resulta na... Então, quando há troca de genes, esse processo nós chamamos de crossing over. O crossing over, ou recombinação genética, que permite a variabilidade das espécies. Logo, você corre para onde? Para a alternativa C. Variação dentro da espécie, ou variabilidade genética. Este processo é conhecido como crossing over e ocorre na meiose, diretamente na meiose 1 e na primeira etapa da meiose 1, que é a profase 1. É aí onde vai ocorrer, neste caso, o processo conhecido como crossing over. Vamos para o número 16. O transporte ativo de moléculas de fora para dentro da célula através da membrana requer gasto de ATP, ok? O gasto de ATP. Não requer o gasto na DPH, mas sim tem que ser gasto de ATP. A correta é D. Então vamos para o número 17. Qual das seguintes afirmações relativas ao ATP é correta? Ok? ATP, adenosina trifosfato, não esqueça. Então a alternativa correta aqui é a alternativa, vamos lá ver, A. ATP é um nucleotídeo produtor de energia, ok? Essa é a alternativa correta, energia, né? ATP é produzido pelas mitocôndrias na respiração celular. Até falando nisso, já temos o número 18 que tem a ver com a respiração celular. Meu amigo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. Vamos esmagar a biologia e reduzir ela em nada, né? Vamos facilitar isto. Número 18. Na respiração celular, o oxigênio intervém, ok? Querem saber quando e como é que o oxigênio vai intervir durante a respiração celular. Então, o oxigênio intervém na respiração celular na etapa da cadeia respiratória, ou cadeia transportadora, né? Cadeia respiratória, onde é o último aceitador de eletrões e vai formar a molécula da água. Porque você na cadeia respiratória, você tem uma espécie de escada, onde ocorre transferência de quê? De H+. H+. E lá embaixo tem oxigênio. Você tem H+, H+, H+. Então, esse H+, vai descendo. E o último a receber esses H+, é o oxigênio. Então, ele é o aceitador de eletrões, de prótons, neste caso H+. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa
T, somente como acelerador final de eletrões. É a alternativa D, ok? É a alternativa D. Vamos para o número 19. Nas plantas, os fatores mais importantes para a realização da fotossíntese é... Então, vamos lá conhecer os fatores importantes para a realização da fotossíntese. Então, temos o que? Temos que ter a luz. Temos que ter luz. Ok, então já temos aqui um pouquinho de luz. Temos que ter dióxido de carbono. Temos que ter oxigênio e água. Não é verdade, né? Porque a fotossíntese produz oxigênio, né? Então não devemos ter essas coisas. O oxigênio é o produto, nós queremos os reagentes. Então nós devemos ter o quê? A luz, dióxido de carbono e água. Matéria-prima para a fotossíntese, né? Porque a equação é dióxido de carbono mais água para formar a glicose e o quê? E oxigênio. Então devemos ter a luz, dióxido de carbono e água. A alternativa correta é a alternativa B. Então vamos para o número 20. Número 20. O transporte da água e dos solutos. De água e de solutos. Ok? No interior da planta, através de vaso condutor, foi uma condição essencial para a colonização do meio terrestre. Escolhe o nome das duas forças físicas responsáveis pela manutenção de uma coluna contínua de água ao longo de um elemento de vaso. Portanto, a alternativa correta aqui, que representa as forças que são envolvidas, é a alternativa C, a força de adesão e coesão. Quando nós falamos da força de adesão, estamos a falar daquele processo, né, em que a molécula de água vai se aderir, vai ter boleia, ok? Vai se aderir a outras moléculas que são semelhantes a ela, e assim sendo vai subir. E quando se fala da força de coesão, está-se a falar já das ligações que existem entre as moléculas de água, porque existe uma certa ligação entre as moléculas de água. Tipo, você vai encontrar água que se liga a outra molécula de água, ou uma outra molécula de água, e assim sendo a água vai subindo vai subindo, né, até a parte das folhas, porque a água vem das raízes e depois vai até as folhas. E essas ligações que nós temos entre as moléculas de água chamamos de ligações ponte de hidrogênio, né? Vamos ter ligações ponte de hidrogênio que vai permitir com que haja ligação entre essas moléculas. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para o número 21. Plantando-se uma plantinha num ambiente escuro provido de uma cobertura de modo a permitir uma iluminação unilateral, sim, verifica-se que a plantinha cresce inclinando-se em direção à fonte luminosa. Tal curvatura explicada pelo fenômeno de... Então, meu amigo ou minha amiga, sempre que nós falamos dessas coisas, de crescimento em direção à luz, estamos a falar de um processo conhecido como fototropismo, ok? E por detrás do fototropismo existe um hormônio. Esse hormônio chamamos de auxina. Auxina. Vamos ver ele aí embaixo, porque tem mais exercícios. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, fototropismo positivo. Vamos para o número 22, certo? Então, vem aqui. Quando se retira o anel da casca de caule de uma planta, provoca-se interrupção de condução da seiva elaborada. Assim, quando você tirar a casca, né? Você vai tirar lá também o floema. Então, a seiva elaborada em direção, ok? Em direção, falta aqui em que direção? Porque a seiva bruta é água, vem de onde? Vem das raízes e vai até as folhas. E a seiva elaborada é produzida nas folhas. Então, vai sair das folhas para a raiz. A alternativa correta é a alternativa C. Então, vamos para o número 23. Esse exercício aqui, para quem resolveu um exame da UEM Biologia 2022, encontrou esse exercício. E para quem estudou na nona classe Biologia também encontrou esse exercício, porque é matéria lecionada na nona classe. 23. Na figura ilustrada, observa-se fototropismo de caule e o seu desenvolvimento depende da concentração de AIA. É aquele hormônio que eu estava a falar.
que é a auxina, em regiões específicas do vegetal. Acontece o seguinte, ok? A auxina fica mais concentrada no lado menos iluminado, ok? Então quer dizer que nós vamos ter mais auxina onde? Aqui no 1. No 2, onde tem luz, não temos nada. Não temos muita concentração da auxina. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B, que diz a concentração do A e A é maior no lado 1, ou seja, no lado menos iluminado. Não se esqueça, a auxina está relacionada com o processo de fototropismo e fica no lado menos iluminado. O lado menos iluminado é o lado 1. E vamos prosseguir, vamos para o número 24. O número 24. Vem aqui o número 24. A, então é para preenchermos esses espaços aqui. Vem A, então vem A, é um hormônio vegetal que estimula o alongamento celular e da raiz, atua no geotropismo. Isso aqui tem a ver com movimentos da planta. Então logo é a auxina. A auxina também é um hormônio responsável pelo crescimento celular. Então, por isso que aqui dava-se exemplo de crescimento em direção à luz. Então, você logo vai relacionar, vai pensar logo que a auxina. Mas, ok, aqui tem outros hormônios, aqui, planta tem hormônios. Tem citocinina. Citocinina é responsável pelas divisões celulares, ok? Tem gibberelina, que é responsável, mais ou menos, pela germinação da semente. Então, vamos ter o quê? A auxina aqui, a auxina, que vai preencher esse espaço. A auxina é um hormônio vegetal que estimula o alongamento celular do caule, ok? Do caule. E da raiz. Atua no... Qual é a palavra que irá preencher? Será esta aqui. Atua no fototropismo, ok? No fototropismo e no geotropismo. E no desenvolvimento de frutos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Portanto, teremos mais uma outra parte da resolução neste exame. Essa parte já vai falar muito mais da fisiologia animal até mais adiante. Portanto, se você gostou deste vídeo, se você quer mesmo a resolução, se inscreva neste vídeo e compartilha. Diga como é que foi, como é que você se sentiu ao realizar esse exame. Será que a UP neste ano facilitou ou matricou um pouquinho? Diga mais ou menos o que você acha desse exame. Mas para mim o exame foi simples demais. Houve várias mudanças naquilo que é a organização, tinha-se muita coisa lá que às vezes não se estuda no ensino secundário, não se estuda na oitava até 12º não se estuda. Mas desta vez estava top. Espero que você tenha conseguido este exame aqui. Portanto, até a próxima. O meu nome é Ednarson Banze, facilitador da Biologia e Química.